Sejam muito bem-vindos ao Pod Galeria e hoje o meu convidado é um professor de Educação Física, mas antes de ir para a entrevista, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir-nos nas redes sociais, @Galeria Entretenimento e dar like aqui no vídeo. E agora sim, olá professor Daniel, como você está? Olá Gonçalo, muito boa tarde. Estou muito bem, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos três pelo convite. Dar também os parabéns também a vocês por esta iniciativa e espero que realmente este projeto se prolongue ao longo do tempo e tenha o seu devido sucesso. Isso. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi boa. Eu atualmente tenho 26 anos, sou um cartão de cidadão. A minha infância já foi ao tempo. Foi uma infância dentro Há daquilo. pouquinho. Ah, ok. Já se lembra? Dentro algumas coisas. Dentro daquilo que foi o meu contexto familiar e socioeconómico, foi uma infância boa, obviamente com as suas asneiras também que fiz. Não era Era muito muito. agitado, fazia muitas janeiras. Se eu fazer muitas neiras, fiz alguma, não vou dizer que era o mais reguila da turma ou em casa. Alguma vez foi para a direção? Para a direção, não. Fui 2 vezes, não fui com falta, mas fui 2 vezes a apanhar ar. Mas já fui no secundário, portanto, no 10º e 11º, respectivamente. Portanto, tive uma vez perto de ir para a rua no 6º ano, em EVT, mas fora isso. Mas nesse aspecto, até era um aluno bem comportado. No secundário, porque também o contexto da turma o proporcionou, também descambei um bocadinho, mas rapidamente voltei à linha. Você era bom nos testes, nas aulas? Se eu era bom aluno, Era bom aluno. era aquele aluno mediano, ok? No ensino básico até acho que considerava um bom aluno. Chegou ao secundário, escolhi na altura o curso de Ciências e eu pensava que aquilo fazia-se uma perna às costas e que ia ser a mesma onda do ensino básico. Cheguei ao 10º e apanhei um grande tombo, né? E a coisa não correu assim muito bem. Rapidamente tentei endireitar no segundo período, ou seja, o primeiro período foi um descalabro total, e no segundo período só que aquilo já vinha apegado ao primeiro, tentei melhorar, no terceiro período a coisa melhorou bastante, pronto. Acabei o 10º ano até sem nenhuma negativa, que eu tive negativas também. No 11º também por algum desânimo pessoal, por outras questões e também um bocadinho da escola, tive perto de desistir e voltar a ir para um curso profissional a meio, mas está como um bocadinho a panágio meu. Quando as coisas não é quando estão a arder, quando estão mesmo quase ardidas, é que eu dou a volta por cima. E foi isso que aconteceu e tudo correu bem. Estou aqui hoje em dia e pronto. No que toca à minha infância na relação com os meus pais, foi sempre uma infância boa, apesar de eu ter um feitio muito parecido com o da minha mãe e de chocar às vezes por aí, e ter um pai que às vezes se passa com alguma facilidade. Com algumas pequenas coisas, pronto, mas um pai compreensível também. Tive algumas reservas, tenho um irmão também, que pronto, também é sempre, para quem tem irmãos e irmãs sabe que também tem os seus choques, não é? Mas faz parte. Com certeza. Mas faz tudo parte. Isso é sinal tudo de amor, como eu costumo dizer. Portanto, felizmente também dentro da minha infância tive a oportunidade de ter os meus 4 avós vivos e de aproveitar com eles o tempo proporcional. Portanto, posso considerar que foi uma infância igualmente boa. E em termos de escola, era um aluno mediano para o bom. Pronto. Muito bem. E como é que decidiu ir para ser professor de Educação Física? Ok, foi aquele clássico que não gostava assim nada na altura. E na altura aquilo que eu gostava era de ver futebol, jogar de futebol à bola nos intervalos. E sempre tive a ser aquele bichinho de desporto. Fiz sempre aqueles torneios de futsal entre turmas da guarda-redes, futsal. Cheguei a participar do desporto escolar, ou seja, o desporto foi sempre algo que teve inerente em mim. No meu secundário, eu ainda pensei em ir para a vertente de polícia. Sério? Pensei mesmo, pode não parecer, mas pensei. Mas ao qual a ideia desvaneceu-se com o passar de alguns meses. Talvez pela questão que se falava, por acaso falava-se muito na altura da situação da polícia nas notícias, nos meios de comunicação social, e não eram os mais favoráveis na altura. E pronto, na altura eu fiquei assim com aquela, se calhar não. Pensei em ir para desporto numa que não sabia muito para onde é que queria ir. Na altura já fui tarde fazer os pré-requisitos para desporto e na altura, porque apareceu, se não me engano, num jornal, e até foi a minha mãe que viu,
Um curso foi aquele que eu acabei de tirar por licenciatura de treino desportivo no IP Maia. É o mesmo sítio que o ISMAI, mas é a vertente Politécnica, pronto. E acabei por ingressar nessa licenciatura e depois mais tarde no mestrado em Educação Física, na parte de ensino. Apareceu isto da área, digamos assim, genericamente do desporto, apareceu porque foi sempre aquela veia que me chama. E hoje em dia, se puder jogar uma futebolada com os amigos, se puder ver futebol, é aquilo que eu faço. Também estou a ligar à área do treino, portanto, há sempre aquela área do desporto, obviamente dentro do desporto do futebol, porque é a área que eu fiz pelo estágio, na licenciatura, pronto. É sempre se calhar aquela que me chama mais, me atrai mais, mas gosto de desporto em si em geral, foi sempre algo que já teve em mim. Para quem não sabe, a licenciatura e assim, vocês estudam o quê? As regras e tudo? Olha, a minha licenciatura, por ser em treino desportivo, Uhum. eu abrangi várias modalidades, desde o futebol, porque isso foi a minha especialização, mas desde o futsal, desde ao basquete, desde, sei lá, agora assim de repente, voleibol, o hóquei também, o hóquei, mas é hóquei em campo, embora isso tenha sido mostrado, também eu aprendi, ginástica, pronto, ainda abrangi isso, como partes mais teóricas também, como parte da pedagogia, como parte da anatomia, parte da fisiologia, também isso eu aprendia. Basicamente as regras também, ok? Mas a forma também de estar, de lecionar um treino ou uma aula para pessoas, neste caso nós dávamos era aos nossos próprios colegas de turma, para recomendar a pessoas nós também aprendemos. E basicamente, e depois da forma também de socializar também, entre nós todos também aprendi. Uhum. E agora, você na sua adolescência e assim, por aí adiante, você namorou muito? Não, Não? confesso que nunca tive muito essa sorte. Não posso ter tido muito sucesso, não é? Por falta, digamos assim, no meu secundário, no meu ensino básico não, era muito pacato. No meu secundário posso dizer que não foi por falta assim de uma tentativa ou outra, mas umas coisas, pronto, que acabaram assim a bem, não para namoro, mas no que toca a manter a amizade. Ah, Pronto, na minha adolescência foi isso. Na minha adolescência. E hoje em dia? Hoje em dia, como eu costumo dizer, está parado, mas tenho a certeza que vou arranjar alguém. Ainda bem. Pensei em ter filhos. Penso, penso. Hum. Eu gostava de ter dois. Um É a menino e uma minha. menina? Neste momento, ao dia 2, não é algo que penso muito, mas também neste momento a resposta que dou é indiferente. Portanto, desde que os faça felizes, para mim, Uhum. é isso o meu objetivo. Desde que faça os meus filhos ou filhas felizes Uhum. e dê-lhes amor e carinho e tenha essa possibilidade. É o mais importante. Quais eram os seus sonhos quando era adolescente? Era ser professor? Treinador? Boa questão. Eu não era uma pessoa assim, confesso, na altura da minha adolescência, eu só queria era viver o presente, não pensar muito no futuro. Hoje em dia não sou assim, mas na altura eu era assim, muito viver o presente, não tinha muito objetivo de vida, confesso, era na altura do lembro de estar no 10º ano, no 11º, eu não pensava muito que eu queria ir para a frente, sinceramente. Ok, tinha isso, estava a falar da polícia e gostar da área do desporto, mas não era uma pessoa com muitos sonhos, confesso. Era viver o presente, era safar-me no secundário e, ou seja, basicamente, o passar, né? E depois logo se vê. Não tinha muitos sonhos na altura. Comecei a ter quando chegou o 12º e só falta um ano. E agora? Como pensar o que é que quero fazer a seguir? E na altura, pronto, foi quando esses sonhos. Gostava de ser treinador um dia, se calhar gostava, embora eu tenha mais jeito, confesso, para a área da análise do jogo. Uhum. Ser professor de educação física foi algo que me surgiu também porque eu gosto de lecionar aulas, de dar-me com as pessoas, de me lidar com adolescentes e dentro da faixa etária que se pode dar aulas é onde gosto de dar mais aulas, é aos adolescentes. Mas é difícil também. Tinha as suas dificuldades. Tem as suas dificuldades, Uhum. mas talvez fruto daquilo que é a minha personalidade, fruto daquilo que ainda é a minha proximidade de idades, porque eu tenho 26 anos, já feitos este ano, é uma idade que eu gosto, porque eu sei como é que, pronto, obviamente que cada um tem o seu feitio, mas sei basicamente que está desse lado e não há muito tempo, portanto, gosto muito de lecionar aulas, vejo-me professor de educação física até ao fim da minha vida. Obviamente que se da área pronto, quando digo área do treino, já estou a abranger, por exemplo, a área da análise, o treinador, o que for. Sim. Se me surgir essa oportunidade,
é uma questão de pensar e analisar o contexto de como aparecer e aceitar ou não. Bem, Você é treinador de uma equipa de futebol feminino, eu certo? sim, estou ligado a 2 escalões no futebol feminino, no Rio Ave. Uhum. Treino, ou seja, lido com pessoas desde os 11 anos, de 12, 13. Também estou a dar uma ajuda no sub-19, portanto, também lido com, já aí sim, também com idades próximas às vossas, adolescentes. E até já tem há um outro caso, até já mesmo adulta, de 18 a 19 anos, já, aos olhos da lei já é considerada adulta. Portanto, é sempre engraçado também. Basicamente, como costumo dizer, eu no meu dia a dia lido com imensas pessoas, muitas pessoas mesmo, quer na escola, quer no Rio Ave, ou seja, como costumo dizer, são os meus trabalhos. Lido com muita gente que tem esse lado bom. Obviamente, caso um desgaste físico, é verdade, quando se de um lado para o outro, ou alunos ou colegas de trabalho a pedirem-me coisas, portanto, chega a um ponto que é difícil me organizar. Assim, tem que ter uma capacidade de organização muito grande, mas tem de ser para o lado bom e gratificante, que é, eu como gosto muito de lidar com pessoas, é maravilhoso nesse aspecto. Pensa em morar fora de Portugal? Ir para outro país? A minha resposta é não, mas por um simples facto. Não penso porquê. Porque apesar de eu me perceber bem, por exemplo, o inglês, até perceber o espanhol, o falar ainda tenho algumas debilidades. Portanto, neste momento não exatamente por isso. Mas apenas por isso, mais nada. Não há nada que me prenda para além das barreiras linguísticas de pensar e migrar para o estrangeiro, porque neste momento a vida em Portugal não é das melhores. Uhum. Eu sei que você está há pouco tempo a dar aulas, mas ao longo desse tempo já aprendeu alguma coisa a dar aulas? Ou seja, alguma lição, alguma história que ouviu de algum aluno e que surpreendeu muito? Isso é uma pergunta um bocado ambígua, porque aprender coisas, eu costumo dizer, também Aprende todos os acaba, dias, claro. aprende-se todos os dias e também há pequenas coisas que se aprende com os alunos. Ah, já cheguei a aprender exercícios com os alunos que nunca tinha ouvido, ou próprias terminologias, já aprendi isso. E até fora da área do âmbito do desporto, eu também sou uma pessoa que gosto de conversar com as outras pessoas fora da minha área e, e pronto, eu vou absorvendo, nem que seja formas de estar, seja, com pequenas coisas, digamos assim, banais, eu vou aprendendo. Portanto, uma história assim que seja marcante, de repente agora não está-me a ocorrer nenhuma. Uhum. Mas certamente ouvi histórias que me marcaram, seja elas boas ou menos boas, já me marcaram e na altura eu sou aquela pessoa que quando é algo que me está a marcar, eu sou aquela pessoa que pode ser a relação professor-aluno, mas já vi que se calhar às vezes a minha relação pessoa com o aluno tenta vir ao mais alto para tentar compreender e ouvir o aluno e ajudá-lo no melhor possível. Uhum. Há alguma diferença entre ser aluno, que foi há pouco tempo, e agora ser professor? Isso Já não há. compreende muitas coisas? Já Que antigamente não? compreendo muitas coisas que na altura eu como aluno não pensava e acho que acaba por ser natural porque os adolescentes querem viver a vida, têm as suas traquinices e não pensam muito porque é que está no lugar do professor ou adulto que tem responsabilidades, não pensam. Tem um exemplo muito prático aqui desta escola, que é, eu tenho muitas turmas, lido com muitos alunos, e há alguns alunos, não todos, atenção, mas há alguns alunos que pensam que eu tenho que responder logo na hora, dar-lhes a tarefa em atraso, assim na hora, tenho que responder logo na hora, tudo, é logo tudo na hora, e não é bem assim. Portanto, eu dou este prático, e eu se calhar como aluno, vou confessar que, embora um contexto diferente, mas também pensava um bocado assim. Uhum. Portanto, eu depois como aluno só queria fazer alguma, confesso, às vezes queria fazer alguma borga nas aulas e agora como professor penso que ok, se calhar não, eu compreendo eles querem fazer algumas asneiras, mas não devem fazer, pronto, essas coisas todas. Portanto, Uhum. sim, há algumas coisas que eu agora estando deste lado e compreendo porque é que os professores me davam na cabeça e pronto, e como aluno fiz, pronto. Que conselho é que daria a alguém que está agora a começar a dar aulas? Conselho que daria agora a alguém que está a dar aulas? Olha, o conselho está, depende muito também do contexto onde estás a dar aulas e a que idades. Eu também já cheguei a dar a EGs. O que é EGs? Atividades extracurriculares, ou seja, educação, traduzindo por forma muito informal, a educação física primeiro ao quarto ano, em escolas primárias,
E o conselho é, eu ia tentar fazer os miúdos divertirem-se, mas também pôr algumas regras, mas também dar alguma liberdade aos miúdos para se divertirem, sobretudo isso. Mas com regras, qualquer coisinha os miúdos alejam-se. Por exemplo, aqui neste contexto de adolescentes, acho que a relação humana é mais próxima, mas também tem que haver aqui um travão, porque ainda assim é a relação professor e aluno. Ok? Portanto, eu acho que os conselhos que dou é não deixarem de ser eles próprios, mas cuidado, haver aqui uma barreira. É o conselho que eu dou. E isto falo muito também porque aquilo que é o meu feitio. Certamente se tivesse outro professor com outra experiência, outra personalidade aqui sentado, mesmo que tivesse a minha idade a começar, certamente poderia dar outros conselhos e quem sabe até melhores. Já pensou em desistir da profissão? Da profissão não, obviamente que ainda estou no início e foi muito difícil chegar aqui. Eu tenho a noção que se não fosse estar aqui, se calhar continuava a dar a ex e ainda não entrava no quadro público, ou seja, a concorrer para o país. Não é que não é que eu tenha tentado, porque tentei. Desistir, não. Obviamente que há aqueles medos de frustração, ou por não ter conseguido entrar na altura. Aqui nas aulas, às vezes, saio daqui da escola, às vezes com dias em que saio desgastado e às vezes é aquela frustração, mas desistir, não. Acho que não. É como eu costumo dizer, há dias menos bons, há dias bons. Desistir para já não. Como é que lida com os alunos motivados? Desmotivados? Sim. Isso já é tentar ver a minha personalidade ao de cima, ou seja, eu sou uma pessoa que me considero, embora tenha os meus momentos introvertidos e gostar para mim, sou uma pessoa que considero algo extrovertida, pronto. E eu tento os cativar com a minha forma de ser. Eu sei que há uns que não estão predispostos por não gostarem de educação física, ou as condições não serem melhores, ou Até por não querer. por não quererem, ou porque às vezes já calhou ter alunos espetaculares, mas pontualmente ter assim um dia menos bom e não estarem virados para a aula, pronto. Como é que eu os cativo? Tentar com a minha forma de ser, com a minha pessoa. E isso já depende, agora não consigo especificar muito, já depende do contexto, não está a ser aula, do que é que se passa com o aluno. Tentar os cativar com a minha forma de ser. Basicamente é isso que eu tento fazer. Agora uma pergunta que não sei se já teve a oportunidade de presenciar. Já teve que lidar com o bullying em sala de aula quando era aluno ou hoje em dia é professor? Olha, eu como aluno, bullying nunca, assim, como me recordo, atenção, pode ter havido, mas sinceramente não me recordo. Quando eu era aluno, se tivesse havido, ou seja, eu aluno dentro da sala de aula, como aluno fora da sala de aula, mas em contexto escolar, já assisti. Ok, não foi uma coisa muito agradável. Eu pessoalmente também, quando era aluno, não era uma pessoa porque as outras pessoas estavam muito comigo e eu às vezes sentia-me isolado. Não vou dizer que isso tinha sido um bullying físico, mas às vezes acabou por meter-me em baixo e às vezes é um bocadinho bullying mental, faço aqui um aspas. Pronto. Enquanto docente que eu tenha assistido, já tive situações assim, como é que eu ia dizer, complicadas em sala de aula. Situações de bullying não, já tive uma situação até recente de algum tentativa de confronto físico na minha própria aula, mas de bullying, pelo menos assim, por exemplo, palavras verbais. Tive uma situação complicada que foi pronto, de um caúdo, porém assim, porem assim nomes que eu confesso que não reparei por uma questão de tempo, que assim já estava a acabar a aula, mas é começar, mas é que depois estavam assim nomes assim pronto, a pensar uma mensagem xenófoba, mas porque depois o Oasis pronto, ali um diálogo com a turma e depois também no diálogo com as pessoas envolvidas, mas fora isso, como recordo, não tenho assistido a mais nenhum caso, pelo menos assim, marcante do que toca a bullying físico e verbal / emocional. Qual é a maior dificuldade de ser professor? Muita gente diz que é corrigir testes. No meu caso não é corrigir teste, né? Se bem que também tem algumas coisas teóricas. A maior dificuldade, eu encontro duas, mas uma também tem a minha contraparte, que já vem a mim mesmo, que é a capacidade de organização. Ok? E segundo, lá está, não é complicado, é complicado gerir turmas. Okay? Porque nós estamos a falar de uma pessoa, às vezes para 20 ou para 15, e depois cada um com o seu feitio.
E depois, uma turma já é assim, outra turma já é assado. Portanto, como as turmas são diferentes, e depois há turmas em que as turmas são mais irrequietas, outras são mais pacatas. Eu acho que a maior dificuldade, obviamente eu falo isto de uma forma muito ambígua, ok? Não estou a especificar nada, será, a meu ver, a capacidade de gerir turmas, independentemente se o professor o gerou bem ou não. Acho que essa é a maior adversidade. Volto a repetir, não estou a dizer se cada professor ou eu mesmo gero bem ou não. Eu acho que para mim é a maior adversidade, é mesmo essa, é gerir. Gerir. Gerir personalidades, gerir pessoas. Portanto, claro que sei que por uma questão de gasto de tempo para algumas pessoas possa ser corrigir testes, mas eu como não tenho tanto essa questão de corrigir testes, tenho que responder por outra via. Portanto, neste caso será mais gerir as qualidades humanas das turmas. Já teve que falar ou fazer alguma coisa em que eu não concordava? Como assim? Por exemplo, falar sobre algum assunto que não concordava? Ou fazer algo, por exemplo, por algum aluno na rua só porque uma outra pessoa disse, alguém acima de si? Há sempre regras e normas a cumprir, nós nem tudo concordamos na vida com isso. Eu posso dizer, agora até virar para também poder falar um bocadinho da minha outra área, que é o treino. Eu já tive que concordar com coisas e fazer coisas que eu não concordava. E estou se calhar até falar dentro daquilo que é o treino em si. Portanto, o exercício, o que for, já tive que o fazer. E pronto, também para não arranjar muita chatice, porque já as tinha arranjado, ou seja, para não prejudicar mais a situação. Já tive que concordar com coisas, mas eu sou uma pessoa que, confesso, posso me chatear uma, mas não me chateio duas vezes. Portanto, sim, já tive que chatear. E fazer coisas que não concordo, já. Acha que na sua área há alguma coisa que deveria ser reformulada? Muita coisa. Eu posso falar para a área do ensino em geral, não tanto da minha área de educação física, mas para o ensino em geral. Ou seja, eu acho que o plano curricular, não é? As matérias, ou seja, as matérias em si que se dão, acho que estão um pouco desajustadas àquilo que é a sociedade hoje em dia. Por exemplo, ok, há aqui cursos desta escola, por exemplo, tem literacia financeira, mas nós somos ao ensino público, ao ensino regular, não há disciplina de literacia financeira. Eu estou apenas a pegar para este exemplo, porque acho que é aquele que pelo menos eu mais destaco. A literacia financeira, porque com o devido respeito e que ninguém me leva a mal que esteja a ouvir, o que é que me serve hoje em dia eu ter aprendido a tocar flauta? Realmente. Ok? Com o devido respeito, atenção, com o devido respeito. Não, mas é verdade. Obviamente eu falo aquilo que é o meu contexto de vida. Se calhar quem seguiu a vertente da música foi importante. E depois eu chego, na hora da verdade, se quer assino um contrato, às vezes não sei o que é, se joga com o contrato que for, ou não sei o que está ali na linha, não sei, por exemplo, o que é passar um recibo verde, ou fazer o IRS, e isso é comum a todos nós na sociedade, portugueses, quanto população. Isso é comum. E nós devíamos, por exemplo, saber fazer isso. O que é que significa o PIB, o que é que constitui o PIB, por exemplo. E acho que nós devíamos saber fazer isso. E genericamente não sabemos. Eu, por exemplo, quando tive que passar o primeiro recibo verde, eu estava muito à toa. O que é um recibo verde? Comecei logo por aí. Não é? Por exemplo, eu este ano fiz pela primeira vez o meu IRS de forma individual. Obviamente eu tenho na família quem até percebe da área de economia, que me ajuda. Mas eu olhei a primeira vez para aquilo e fiquei muito... que é isto, né? Portanto, acho que nós devíamos ter essa noção do que é que são essas coisas que são ligadas, por exemplo, à economia e que são essenciais, e não tanto são coisas supérfluas, como, por exemplo, aprender a tocar flauta, ou o que é que escreve o Camões, com o devido respeito. Ok? Com o devido respeito. Portanto, eu acho que o plano podia-se ajustar às coisas, não deixando de ter as suas coisas que ainda como ainda são, mas acho que há coisas que deviam ser ajustadas ou atualizadas àquilo que é o atual dia 2. Dou-te outro exemplo, eu volto a dizer, não quero aqui referir suscetibilidades. A mim, por exemplo, filosofia não me trouxe nada de útil. A disciplina em si, filosofia. Para além de não gostar, ok? Se calhar estou a falar isto por não gostar mesmo, mas para mim não me trouxe nada de utilidade. Mas se tivesse tido essa disciplina de literacia financeira, ou psicologia, ou sociologia, mas de caráter, digamos assim, obrigatório, digamos assim, não de opcional, acho que seria mais benéfico. Ou até um reforço de... Nós temos inglês e acho que isso é comum aos cursos de línguas e ciências.
mas um inglês mais, ou seja, mais inglês, estão a entender? Por exemplo, ou tornar obrigatório o espanhol, porque é o nosso país vizinho, por exemplo, Sim. Em vez do francês, em vez do francês, que não é tão usado. O espanhol é mais exemplo. importante. Por exemplo, e digo isto porque é apenas o nosso país vizinho. Acho que seria mais essencial do que outras matérias que se dá. Dentro da sua disciplina, qual é a parte que você mais gosta e qual é a parte que você não gosta? A parte que mais gosto, porque lá está, também é a minha especialização. É o futebol, porque é a minha especialização. Portanto, é exatamente só por isso ser a minha especialização e é isso. A parte que eu menos gosto, claro que há vertentes e matérias como todos os professores das áreas gostam menos. Por estar um professor português, certamente ele vai-vos responder que também gosta menos de lecionar uma certa matéria. Matemática igual, pá, entre outros. Ou seja, eu também tenho as minhas que menos gosto e posso dizer que certamente dança é aquela que eu menos gosto. Qual foi a situação mais engraçada ou mais estranha que aconteceu numa sala de aula? Numa sala de aula? Sim. Ou que você estava a dar aulas ou que você era aluno. Como aluno tenho uma, mas já estava na faculdade. Muito engraçada. E é que me vem à memória. Eu tenho algumas, mas esta que está-me a vir à memória, que é no Ismael, tem o campo do. Até foi mal de atletismo, mas tem a pista literalmente colada ao campo de futebol e tem a bancada. E na altura o nosso professor estava a falar para nós e nós estávamos sentados na bancada. Estávamos nós sentados na bancada, o professor na pista, virados para nós. E de repente nós estávamos, imagina o campo, nós estávamos encostados para um lado e de repente só vimos no outro lado um aluno a disparar, a correr. E nós nem ligámos muito. Passa por trás do professor e pô, a seguir ao campo, depois tem a linha do metro, só que tem um monte e tem, na altura acho que tinha um pequeno arame, já não me lembro se era certo que tinha, para passar para o metro. E na altura nós vimos a direção, o miúdo a correr em direção à linha a esse monte e nós, então a pessoa depois virou-se para lá, ficou especado a olhar, e nós todos também, e sabes o rapaz a subir para cima daquilo e parar ao metro e entrou dentro do metro e nós, o que é que vamos acontecer aqui? Tenho essa situação, acho que essa é a situação que eu estou mais a lembrar, assim, de repente, que eu me lembro. São das aquelas mais engraçadas, portanto, eu já tenho algumas peripécias na minha vida, portanto, como professor, se calhar já tive algumas que eu gosto de vez em quando ter assim com os alunos, e gosto, portanto, eu gosto muito quando dizem, os alunos assim, professor, está você, sempre o mesmo. Gosto quando os alunos fazem essas coisinhas, né? Mas obviamente que há sempre uma situação de brincadeira. Acho que essas são as pequenas coisas. Já teve algum aluno que lhe fez uma pergunta absurda? Ter já, mas agora não me recordar. Eu já tive assim uma pergunta muito, muito absurda, agora não me recordo. E até foi uma coisa recente, que eu já não sei o que é que foi, sinceramente. Não me lembro, mas já me fizeram. Já me lembro, mas já não lembro o que é que foi. Ok. Alguma vez enganou-se à frente da turma? A dizer alguma coisa? Já disse sem querer uma coisa que não devia, pronto. O quê? Porque simplesmente. Mas só foi uma vez. Só me aconteceu mesmo uma vez. Já foi há uns meses. Fui com uma turma aqui que eu sem querer enganei-me no carro e disse não sei o que, enganei-me. Não posso agora estar aqui a pronunciar. Mas saiu-me tão inocentemente. Mas só foi apenas um atezoado. Portanto, sim, se considerarmos isso, sim, já me enganei numa coisa que não devia ter dito a uma turma. Obviamente já posso ter errado com alunos em episódios isolados, pode já ter errado, mas geralmente acho que tenha sido essa. Também já cometi as minhas janeiras enquanto professor, ou seja, a forma coletiva já as cometi, portanto, como por exemplo, eu já sem querer deixei, isto não foi mal, foi no intervalo, numa hora do almoço, confesso que falhei que eu ia, ou seja, queria ter o bolso dos alunos para guardarem uma bola enquanto eu precisava treinar uma coisa cá em cima. E eles guardaram tudo menos a bola, né? Continuaram a jogar e acho que ainda por cima acertaram na televisão lá embaixo no Multiusos, portanto, já foi para em janeiro, acho eu. Portanto, o lei na cabeça, portanto, sim, as pessoas também erram. Se pudesse dar uma outra disciplina, qual é que seria? Olha, vou ser muito honesto, os alunos dizem que eu tenho cara muito professor de matemática. E gosto bastante, sempre gostei muito de matemática, portanto, se houvesse uma disciplina para dar, seria matemática. Sempre gostei, sempre.
Sempre tirei boas notas, com exceção ao 10º ano, que pronto, já está, também foi um bocadinho geral, mas foi uma disciplina que sempre tirei boas notas e que sempre gostei. E se me puserem hoje em dia ainda gosto. Claro que há coisas que eu já não me lembro e que até eu já disse, pá, quem me dera gostar de voltar a aprender, como é que isto é. Foi sempre algo que me chamou a atenção, matemática. Como é que concilia a vida de professor e a vida pessoal, não é? Pessoal e treinador também, muito difícil. Sim. Muito difícil. Eu confesso que há dias que pouco durmo, a minha média será de 5 horas, 6 horas, ou o que for. Em dias em que eu sento na escola, saio daqui, dou aulas, tenho trabalho de computador, ainda também sou diretor de turma. Como é que é ser diretor de turma? É complicado? É complicado. É complicado. Imagina, a minha turma não é, digamos assim, como tem dito aqui, das piores, não é? Mas quando tem as suas questões, tem questões assim que dão dores de cabeça. Não é fácil. Não é fácil e não é por falta de avisos, não é por falta de tentativas de corrigir as coisas que as coisas acabam por acontecer. Mas pronto, também são adolescentes, que gerir isso da melhor maneira possível. Depois também lidar com encarregados de educação, que aí já são pessoas adultas. Portanto, há que saber também transmitir a mensagem da maneira mais clara possível. Okay? E isso pronto, tem que ser feito. Mas voltando à pergunta inicial, como é que é assim? Depois tenho sempre ali aquele momento de paragem que eu aproveito e que eu quero me desligar um bocado. Por muito que possa ter muita coisa para fazer da escola, eu quero me desligar quando estou em contexto de treino de tudo, ok? Ou seja, eu mesmo na viagem e no treino eu desligo, e isso é bom porque eu, como costumo dizer, o Rio pode ser um segundo trabalho, mas posso considerar isso também ao mesmo tempo um hobby mental. Portanto, eu tento desligar mesmo, apesar de me desgastar ainda mais fisicamente. Okay. Portanto, mas depois eu vou ir para casa, janto às vezes às 11h30, depois ir descansar, portanto, às vezes não é fácil. Okay. Mas pronto, ok. É lidar um dia de cada vez, como muitos colegas meus me dizem, tu ainda és jovem, aguentas. E agora vamos para um quadro que toda a gente conhece. Eu nunca. Eu nunca corrigi testes à última hora. Você não corrige muitos, não é? Sim, mas se vamos a ver de coisas teóricas, já corrigi coisas à última hora já. Eu nunca dei uma aula sem estar 100% preparado. Se eu nunca dei uma aula, eu já tive aulas aí que estava assim um bocado não tão à vontade. 30%. Não exageremos, mas pronto, sim. Eu nunca fingi que sabia uma resposta quando não tinha a certeza que sabia. Ui, como aluno, tantas. Eu nunca levei trabalho para as férias. Já é. Eu nunca tive um aluno que me tirava de sério. Ui, já tive. Sabemos que sim. Já sabemos que sim. Eu nunca fiquei emocionado como aluno. Já fiquei. Eu nunca esqueci completamente o que ia dizer no meio da aula. Já respondeu que sim, né? É. Eu nunca fui apanhado a falar mal da escola. Pode escola ou trabalho? Sim. Acho que até os meus contextos de trabalho, estou a falar agora de meu historial de vida, ou até quando era estudante universitário das minhas faculdades, ou da escola, ou seja, tudo o que for, já tive as suas reclamações, mas se já fui apanhado ou não, que eu saiba não, agora que já falei já. Eu nunca tive que inventar uma desculpa para não ir a uma reunião ou uma aula. Nunca inventei. Nem quando era aluno? Não, isso eu fui sempre honesto. Eu nunca me ri sozinho com uma resposta absurda num teste. Já me ri. Quando era aluno, já. Eu nunca usei memes ou TikToks para explicar a matéria. TikToks, eu não sou TikToks, não faço. Só fiz uma outra vez, mas fora de contexto escolar. E nada tenha sido publicado, sim, exatamente. Portanto, nem de mostrar. Memes, acho que não. Posso às vezes tipo lembrar-me algum conteúdo, como lembro-me, buscar uma imagem ao Google, conto muito, mas mais do que isso, eu acho que fiz com uma turma que foi ligar a coluna, e porque a turma estava ainda muito em modo de sono, então pus uma música tipo de despertador, para acordar uma turma. E pus uma vez que quando apareceu uma aluna no TikTok, e foi uma aluna aqui desta escola,
que apareceu num vídeo no TikTok a perguntar o que é era. Essa pessoa perguntava o que era o IVA. E ela respondeu o nome próprio. E eu ri-me e eu comecei a mostrar esse vídeo. Uma coisa a 3 segundos. Mas fora isso, não uso. Eu nunca recebi uma mensagem de um ex-aluno que me emocionou. Não. De um ex-aluno, não. Ou de um Não. aluno? Não. De uma atleta já recebi, mas atleta dizia, Mister, que saudades, os treinos consigo. Por causa da interação pessoal. Eram incríveis, mas mais do que isso, não recebo. Eu nunca me senti completamente escutado. Eu nunca me senti completamente escutado. Eu já senti situações que não era escutado. Posso responder assim. Já se sentiu sozinho? Muita vez. Eu nunca fiquei feliz por uma aula de ser cancelada. Já fiquei. Já. Já fiquei. Eu nunca usei a mesma aula do ano anterior sem mexer nada. Olha, como é que eu ia dizer isto? Isto é o primeiro ano de tocar na escola, ok? Então. Portanto, eu com isso não posso responder. Ou de outros professores? Nunca lhe deram... Já aproveitei conteúdo de outros professores para ajustei. Editei, não copiei exatamente. Obviamente que quando eu recebi essa informação eu interpretei e procurei também organizá-la à minha maneira. Porque eu nesse aspecto eu confesso que há coisas que tem que ser à minha maneira, ok? Mas não copiei, podemos editar, mas foi uma outra coisa pontual. O resto, gosto de ser eu a fazer as coisas, confesso. Ok. Eu nunca dei um teste difícil só porque uma turma me irritou. Ou um teste. Eu não vou ter teste, mas tarefa já dei uma vez. Eu nunca errei uma conta básica à frente da turma. Uma conta básica ou Que eu me recordo, não. Que eu me recordo, não. alguma resposta a alguma pergunta. Isso certamente já poderá ter acontecido, não que tal que esteja agora fixado na minha memória, mas que eu me recordo, não. Ok. Eu nunca entrei numa sala errada. Já. Já entrei, já. Quer Eu noutra escola, quer noutro sítio, já. Eu nunca comi algo que caiu no chão. Já comi. Não vou dizer o quê, nem contexto. Posso dizer que foi fora da escola, ok? Ok. Mas foi fora de contexto escolar. Mas no outro contexto já fiz essa proeza, já fiz. Eu nunca disse amo-te sem o sentir. Não, eu quando digo as coisas, eu sou uma pessoa muito emocional. Portanto, eu quando digo as coisas é por sentimento. Mesmo que às vezes o âmbito não seja por amor, às vezes pode ser um âmbito por amizade. Portanto, é a mesma coisa que uso quando nós nas redes sociais a trocar mensagens usamos o emoji do coração vermelho. Isso nem sempre significa amor, às vezes pode ser uma amizade. Portanto, eu Sim. nunca, mas respondendo à pergunta, eu nunca digo um âmbito sem sentir. Eu quando digo âmbito é por sentimento, mesmo que seja amizade. Eu nunca fiz uma partida a um professor. Já fiz. Quando aluno já fiz. Não vou dizer o que é que foi muito mal, mas já fiz. E acredita, eu não posso dizer o que é que fiz. É melhor não. É melhor não, é. Eu nunca beijei mais de uma pessoa no mesmo dia. Vamos lá ver. Temos o beijar na bochecha e o beijar na boca. Até te faz. Ou na testa. Tirando os beijos na boca, claro que já, não é? Eu tenho os meus pais, não é? E tenho a minha família, pronto. Embora eu confesso que com a minha família eu não sou assim muito afetos, não é por não gostar, mas não o sou. Pronto. É algo que se calhar tem que melhorar, certamente. Beijar na boca, pronto, certamente é isso que a pergunta que está direcionada. Mais do que uma pessoa no mesmo dia, não creio que isso tenha acontecido. Eu nunca gostei de uma pessoa comprometida. Nunca gostei de uma pessoa comprometida. Um crush? Já tive os meus crushes, já tive. Sabe? A última pergunta. Eu nunca tive um encontro às cegas. Completamente às cegas. Olha, Ou sem saber quase nada da pessoa. como é que eu ia responder esta pergunta? Já teve? Eu já me encontrei com essa pessoa e foi o intuito de encontrar-me com essa pessoa e que eu pouco conhecia da pessoa. Agora, não saber nada, acho que não. Agora, pouco saber, já me aconteceu uma vez, mas por norma eu não sou assim. Foi uma coisa que aconteceu, mas eu quando quero ir conhecer a pessoa pessoalmente, eu já quero conhecer alguma coisa da pessoa para não encontrar cegas, porque
há sempre a questão também das inseguranças, eu também tenho as minhas. Uhum. E pronto, gosto de conhecer pouco por onde vou, para o que é que vou. Portanto, não gosto de ir simplesmente de encontro às cegas. Assim, a pessoa, embora, como digo, já aconteceu, não vou dizer que está totalmente às cegas, mas quase às cegas, Ok. já encontrei uma pessoa. Agora você é professor de física, então vai ter que responder este quadro muito rápido. É o Perguntas Rápidas. Se eu souber. Aula de manhã ou de tarde? Oi, de manhã, de manhã. De manhã. Vai começar o dia. Sim. Nota justa ou coração mau? Deixa-me só responder à pergunta dele. Deixa-me só questionar uma coisa anterior, que foi, eu se estivesse a ver em Espanha era perfeito, porque eu gosto muito de fazer a siesta. Portanto, é que a mim seguir ao almoço eu ao meio-dia, a 1, às 2, 3 ou às 4, dá-me sempre um bocadinho do sono, portanto, a mim está perfeito viver em Espanha e dormir de tarde, por isso que eu digo às aulas de manhã. Muito bem. Se eu preferisse, olha, de noite, de manhã ou tarde, de noite, porque eu de noite rendo muito mais. Sério? Sim, é que eu quando era aluno estava muito mais à noite, então na faculdade fiz algumas noitadas, porque eu rendo muito mais noite, muito mais concentrado. Agora a segunda pergunta, desculpa lá. Nota justa ou coração mau? Nota justa? Ou coração mau? Você Sou que uma escolhe. pessoa de coração mau, eu. É? Sou. Explicar 1000 vezes ou seguir em frente? Não, eu prefiro explicar 1000 vezes, apesar de às vezes eu me cansar e digo a sério. Não, prefiro explicar 1000 vezes porque o objetivo é que os alunos aprendam e evoluem, nem que seja só um bocadinho. E não estou a falar daquilo que é disciplina em si, mas sim, eu como costumo dizer, não só sou professor de educação física, sou professor. E eu, como professor, também há componentes sociais, humanas, que também devo passar. Portanto, prefiro explicar. Portanto, não é só a minha disciplina em si, prefiro explicar e dizer 1000 vezes a mesma coisa do que estar a simplesmente a avançar e ignorar um problema. Verão e inverno? Verão? Turma barulhenta ou desmotivada? Nenhuma nem outra. Ler livros? Hum? Você lê livros? Não, nunca foi assim muito então ler, não neste lhe vou momento não. perguntar. Eu ia lhe perguntar, você leu um livro que o marcou, mas Nunca foi assim muito alguma história? ler livros, confesso que não. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de escrever. Aliás, eu tive pessoas na faculdade, e até já produzi da faculdade, que para ajuda de relatórios de estágio e afins vieram pedir ajuda e podes-me ajudar e tal. Mas confesso que eu adoro muito escrever e para que eu mando mensagens para os amigos, isso aqui. Eu às vezes mando alguns testamentos porque gosto imenso de escrever detalhado ao pormenor, ou seja, eu escrevo conforme estivesse a falar cara a cara com a pessoa, mas de ler, confesso, nunca foi a minha onda. Há alguma frase que o defina? Sim, claramente Qual? que sim. Posso dizer que é a frase, o lema de vida que eu tinha e tenho para todos os efeitos com a minha melhor amiga, que é: vive na loucura e cresce na estabilidade. O que é que você nunca anda sem? Telemóvel? Carteira? Embora seja muito despistado, confesso, ainda precisamente tive um telemóvel que eu deixei, tive voltar atrás para deixar o telemóvel num sítio, eu não consigo andar a deixar sem carteira, telemóvel, chaves de casa, ok, evidentemente, e fones. Ok. Posso às vezes esquecer uma outra vez deles em casa ou o que for, mas acho que estes 4 objetos essenciais são vitais para mim. Algum aluno discutiu consigo em plena sala de aula e o que você fez? Já me aconteceu às vezes, já está, pode repetir, depende muito do contexto, do que é que surgiu o assunto. Eu às vezes tenho uma característica menos boa, confesso que às vezes, que é quando o aluno fala alto, eu ainda respondo mais alto. E às vezes eu não devia fazer, mas tento simplesmente pôr aquela ordem que eu sou o professor, tu és aluno ou aluna, e tento mandá-lo às vezes acalmar, calar, mediante o objeto, mediante o contexto. Mas assim, é isso que eu tento fazer, de forma correta ou não correta. Pronto, se calhar às vezes devia mandar passar outro estudo, o que for, não é que também já não tenha feito, mas depende também muito do contexto do aluno e da situação também. Pois também está, que eu digo, volto a repetir, depende do contexto do aluno, pode ser às vezes um aluno num dia menos mau, ou menos bom, desculpa, e aí se calhar tentar por uma via mais pedagógica em vez de atuar como uma ocorrência, por exemplo. Tecnologia em aula, amiga ou inimiga? Tens as duas versões, sinceramente. Claro que a minha disciplina não é o melhor exemplo, mas falando de uma forma muito genérica, tens as duas versões. Hoje em dia, como tu sabes, tens a inteligência artificial e que isso contribui para a evolução do país e do mundo para o bem e para o mal. Acho que o caso mais flagrante é o ChatGPT. O ChatGPT tem as suas maravilhas,
Mas enquanto vocês alunos também têm as suas questões, que é, vocês perguntam ao ChatGPT qualquer coisa e eles dão a resposta e vocês não sabem o porquê, nem percebem o porquê, nem como chegou lá. Portanto, é como dizer, tens as duas lados. Tens os dois Ok. lados. Se pudesse dar uma aula em qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu estou a tentar fugir à resposta que é óbvia. E 10% de educação física davas aula no pavilhão. Ok, boa. Mas eu estou a tentar arranjar assim um lugar. Ou em algum país? Pois é isso. Ah, está, eu também não sou muito de viagens, não penso muito, vou viajar, gosto muito de país A, B, C ou D. Ahm, Boa questão. País, sei lá, não faço a mínima ideia assim. Pois gostava de dar a um sítio. Prefere ficar em Portugal. Assim, não estou-me a recordar nenhuma resposta para a tua pergunta, percebes? Portanto, Ok. Uma coisa que só um professor entende? Alguma coisa? só o professor entende? Uhum. Ui, Não? como te já a recordar? Só se for a questão. Mas isso não é só o professor entender, porque o treinador ou quem está a gerir uma equipa até Sim. noutras áreas entende que é gerir pessoas. Agora, isso vais para outra área qualquer, tu vais para uma empresa e tens também o teu patrão, e esse patrão também tem que gerir pessoas. Portanto, Uhum. não. O maior desafio da profissão em uma palavra? Organização, talvez. Se não fosse professor, seria? Eu estou-me a rir porque não sei. Obviamente que hoje, tal como disse atrás. Seria polícia? Não, acho que não seria hoje em dia para essa vertente. Eu, como disse, ainda tenho também o sonho da área do treino, ok? Uhum. Nunca descarto. E é por isso que estou nessa área. Mas o sonho, se não fosse professor, o que é que seria? Não sei, mas eu sei que sou aquela pessoa e que não mira a cara, está sempre à luta. Se me surgir qualquer oportunidade boa, obviamente, depende também da parte logística, da parte económica, obviamente que isso tudo. Mas sou aquela pessoa que não descarta, pouco ou nada descarta, toca oportunidades, portanto, se fosse uma oportunidade boa, nada a ver com o desporto, e se soubesse que era boa para mim, naquele momento, dado ao meu contexto de vida, atiraria-me, portanto, é Ok. isso que eu te respondo. O que lhe faz continuar a dar aulas? Como faz continuar a dar aulas? São os alunos. Ainda bem. Um homem famoso? Olha, eu porque sou falcão de nome, eu tenho que atirar um jogador que já vi jogar à minha frente, tipo, marcar um gol precisamente, literalmente à minha frente, tenho que desarrar lá meu falcão, porque é o meu nome. Uma mulher famosa? Uma mulher famosa? Uhum. Não sei porquê, eu tenho sempre ali uma creche, digamos assim. Eu vou dizer uma pessoa portuguesa, pronto, nós vamos em Uhum. Portugal. Eu sempre gostei muito da atriz Sara Matos, portanto. Também gosto muito. Um cantor? Embora goste de ouvir música, não tenho assim um cantor favorito. Portanto, um cantor pudesse assim responder. Sei lá. Boa questão, porque eu não tenho assim nenhum Tony Carreira. favorito. Já ouvi músicas dele, mas não vou dizer que é dos mais que ouço. Pode ser de estrangeiro. Se calhar. Ih, boa questão. Algum que fez parte da sua infância e você gosta Não, por causa disso? não foi muito. Eu sou muito de ouvir música e gosto de ouvir todo tipo de música. Vai desde, sei lá, agora, fado, vai desde fado, rock, pop, brasileiro, funk. Gosto de ouvir um bocado de tudo. Obviamente que tenho os meus dias e olha, eu este dia gosto de músicas mais cedo, este dia peço músicas mais tranquilas. E depois depende muito do momento. Se estiver a ouvir uma música às 3 da manhã, gosto mais de músicas mexidas porque assim da forma estou mais desperto. Durante o dia já depende muito Ok. da minha vibe. E uma cantora? Tem alguma? Não, como eu digo, gosto de ouvir todo tipo de músicas, mas não tenho ninguém predilecto. Ok. Se me dizer assim, olha, queres ouvir Pessoa A ou ir no Superboc ou no concerto ao ar livre, dependendo, vou. Agora, ter alguém favorito, confesso que já é uma pergunta que me fizeram muitas vezes, eu qual não sei responder. Uma música que você adora ouvir?
adoro ouvir? Se que é que eu adoro ouvir? Se que é que eu adoro ouvir? Eu ouço tanto música que às vezes a música que eu adoro ouvir. Diga uma, acho que eu. Sei lá, tenho tantas, mas quando eu digo que tenho tantas, às vezes esqueço-me o que é que eu ouço, não é? Se eu tivesse agora aqui a playlist, eu estava a viver uma. Mas. Um estilo, então. Eu gosto, Sertanejo, eu gosto funk, mais pop. pop? Sim. Ok. Madonna não gosta? Taylor Swift? Não é que eu não tenho ouvido. Eu acho que basta. É que eu digo. Acho que são boas, excelentes profissionais naquilo que fazem, na área que fazem. Uhum. Pode não ser do meu estilo, do meu gosto, mas confesso que são Cantoras. cantoras excelentes e que percebem muito daquilo que fazem. Ok. Um filme que o marcou. Não sei porquê, não me perguntes. Este se calhar possa ter sido o filme que eu mais vi. E é um filme antigo, que já passou, passa e acho que ainda passa hoje em dia no AXN. E que eu pelo menos andava a passar com muita frequência no AXN e que eu vi. E agora eu não sei como é que começa o nome do filme, sei que acaba em 1, 2, 3. Não sei se é Salto ao Metro ou Metro, o que for. Não, o Metro não é, é comboio. Da Subway, qualquer coisa assim do género. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já não sei como é que se chama, com o John Travolta e Denzel Washington, como é que é? Ok. Gosto muito desse. É assim, um bocado mais de ação e não sei porquê, mas gosto. Ok. Uma série. Sério, Castle. Um clube de futebol. Pronto, isso aí. Tenho que ter cuidado porque eu estou ligado a um Vai clube de causar futebol. polémica. Depois vai causar polémica, né? Então eu digo esse. Digamos que, pronto, eu gosto muito do clube onde estou a treinar. Gosto do clube onde estive antes, que é o clube da minha terra. E esse não tenho para mim nenhum dizer de forma pública, que é o Sport Clube de Rio Tinto. Estive lá, e estava no meu currículo, portanto, posso dizer isso de forma muito aberta. Assim, digamos, da primeira liga, ou assim até dos três grandes. Sem pôr nomes, lá está, por respeito para a identidade que trabalho, gosto muito, sou adepto de um clube cá do Norte, pronto. Ok. Já todos sabemos. Uma viagem. Me tinha marcado ou gostava de fazer? As duas. Uma que gostou de Olha, uma viagem que eu gostei de fazer, eu tenho aqui duas. Uma no âmbito de férias, quer dizer, as duas foram no âmbito de férias, mas uma no âmbito de férias tenho sido com os meus pais, eu gosto muito de Benidorm, pronto, já fui algumas vezes. Também já fiz outra viagem, que foi fui viagem finalista, 12º ano, para Marinadora, que foi uma loucura, portanto, sempre gostei, mas isso é outro âmbito. E certamente vou gostar de uma viagem que vou fazer esse tempo, porque é uma despedida de solteiro, portanto, isso também vou gostar. Que é para banda. Eu não sei se posso ter lugar que a pessoa pode ouvir, não é? Ok. Não faz mal. Um sonho. Um sonho, ok. Deixa-me só responder outra coisa. Que uma viagem que eu gostava de fazer. Há uma terra que sempre me gostou muito e gostava de conhecer. Nova York. Ok, também gostava. Obviamente disseram assim, mas Caraíbas e umas Maldivas. Também gostava, mas eu até sou mais uma pessoa de praia de propriamente conhecer cidades, mas pronto. Falta o Carcanhão. Desculpa lá, qual foi a pergunta que me fizeste? Um sonho. O meu sonho. Eu tenho um sonho e basicamente eu podia dizer que se calhar aquilo que muita gente poderia responder, ser rico. Claro que gostava de ser rico. Ok, claro que há para se trabalhar para isso, é preciso de sorte para isso, mas o meu sonho simplesmente são coisas que são os pilares base da vida, que é ser feliz. Um dia que tiver família, fazer a minha mulher feliz e fazer os meus filhos, felizes. Okay. Um pesadelo? Eu já tive pesadelos, foi perder familiares, perder uma pessoa que não era chegada a mim. Se calhar isso um pesadelo, eu já tive. Um pesadelo que ainda não tenha ocorrido e que possa vir a acontecer. Está, o maior pesadelo para mim se eu perder as pessoas fisicamente que me são chegadas a mim. Isso é o meu maior pesadelo. Portanto, obviamente que nós podemos estar conscientes que isso pode acontecer e que certamente vai acontecer. Mas nunca estamos preparados para isso. Última pergunta. Escreva ser professor em 3 palavras. Paciência. Paciência é uma delas. É preciso ter paciência. Sinceramente. Comunicação. Também é importante a mensagem como tu passas, daquilo que queres passar. E gestão de pessoas. Eu batalho muito nisto, que é a gestão de pessoas. Ok. Agora vamos para um outro quadro, que é o Perguntas Inconvenientes.
ok? A probabilidade de você ser despedido é muito grande. Não se esqueça disso. Alguma vez deu uma nota errada e fingiu que foi de propósito? Que dei uma nota errada, já dei, que foi de propósito, não. Mas que já dei no sentido de que a coisa depois foi conversada. Ok. Mas atenção, nunca foi nada de propósito. Aqui o que vai acontecer é. Dei-me se calhar menos boa num certo parâmetro, depois compenso num parâmetro seguinte. Prefere dar aulas ou estar de férias? Está de férias. Já copiou num teste quando era aluno? Muitas vezes, até no exame nacional, já copiei. Acha que merece o salário que ganha? É assim, temos de ter em consideração que eu estou a começar a minha carreira como professor. Ok? Portanto, se calhar teria que responder que sim. Agora, os anos mais tarde querem ganhar um bocado mais, naturalmente. Alguma vez reprovou um aluno só porque ele era insuportável? Não, isso não. É daquele tipo de professor que vigia mesmo os testes ou só finge que está a ver? Não, eu vigio os testes. Agora, há situações que uma pessoa fez aos olhos. Agora, não sou aquela pessoa que também dei estudar a balda e fé em Deus, não é? Ok. Já ouviu boatos sobre si entre alunos? Já. Maus ou bons? Os dois. Já deu em cima de algum colega de trabalho? Já percebemos que sim. Calma lá. Ei, não estou a dizer que sim. Atenção, porque eu já ao longo da minha vida, eu tive mais com trabalho. Sim, não estamos a falar do Portanto, atual. não estamos a falar do atual. Ou seja, desde que eu comecei a minha vida como trabalhador até o dia 2, até o dia 3 de junho, não é? Com certeza. Já, sim, a resposta é sim. Ok. Algum colega de trabalho já deu em cima de si? Que eu saiba, não. Não? Que eu saiba. Alguma vez respondeu mal a um encarregado de educação? Ou o contrário? Sim, mas eu posso considerar que possa ter sido um dia menos bom. Isso acontece a todos. Se a mim, eu começou muito, ok, amanhã é outro dia, portanto, tranquilo isso para mim. Que eu tenha já respondo, provavelmente se calhar já aconteceu não ter dado a melhor resposta. Não é a forma, se calhar era o conteúdo que não sabia, mas não na forma que eu me recordo. Ok. Se fosse despedido amanhã, o que faria? Dormir? Já foi traído? Podemos dizer que sim. Ok. Agora vamos ao último quadro, que é a chamada por alguém especial ou que você não foi a tempo de falar tudo aquilo que queria. Ou alguém que eu acho que há aqui que dar aqui um contexto, que eu acho que há coisas que me arrependo de não ter dito. Okay. Eu posso especificar uma que não é que é o que eu vou falar na chamada, ok? Que eu quando eu infelizmente, ou como costumo dizer, felizmente eu tive a oportunidade até, ou seja, eu perdi o meu primeiro familiar aos 18 anos, pronto. Ou seja, eu até aos 18 anos eu pude viver com toda a gente com que queria, ou seja, e são idades que nós já temos consciência daquilo que estamos a fazer e que estamos a dizer e a falar, não totalmente, mas já temos a maioria. Portanto, eu, nesse aspecto foi um felizardo, porque há pessoas que perdem os seus familiares com 9, 10, 4, 5, 6 anos, o que for. Nesse aspecto foi um felizardo. Mas infelizmente já perdi dois avós e uma avó e a minha melhor amiga. Eu quando foi o meu primeiro avô, que foi todo até o círculo de amigos dele, dos meus pais, foi a primeira pessoa que faleceu, ou seja, nem sequer sabia na altura que era um velório, que era um funeral, não sabia nada, não sabia que era uma pessoa a morrer. E quando foi para ele se despedir de mim, eu basicamente estava em estado de choque, eu sabia que iria ser naquela semana, mas não naquele dia. Por muito lá está, como eu já tinha dito anteriormente, uma pessoa pode estar mentalizada, mas não está preparada, e foi o caso. E eu, quando foi para se despedir de mim, uma boa materna, eu basicamente bloqueei. Nada, ou quase disse nada, eu bloqueei completamente, porque eu estava ali a segurar a mão nele e bloqueei. Se fosse hoje em dia, fazia completamente diferente. Obviamente que eu, depois com os meus familiares seguintes, que tive uma oportunidade de despedir, porque nem todos tive essa oportunidade, e eu despedi-me da maneira mais apropriada, mas aí já disse alguma coisa. Isto estava de mencionar, porque embora nessa chamada não seja para o meu avô materno, fazendo conta que eu estivesse cá vivo, fazia, obviamente que faria de maneira diferente. A minha chamada, obviamente que eu, tal como disse, se calhar com os meus familiares eu poderia dizer, ser mais emocional, mais sentimental e poderia fazer chamada para eles. Eu neste tenho cá vivos, mas a minha chamada seria para uma pessoa que, volto a dizer, não está cá entre nós, que é aquela pessoa que eu designo da minha melhor amiga, ok? Para mim vai ser sempre, independentemente se há pessoas espetaculares me apareçam à frente, se eu tenho ali uma namorada ou o que for, essa pessoa para mim será sempre aquela que eu designo da minha melhor amiga, que eu perdi na altura com a minha idade também, e que eu não tive a oportunidade de despedir dela, pelo menos fisicamente, enquanto ela viva, ok? Pronto.
e que foi uma coisa repentina, que ninguém contava, que basicamente ninguém se despedia dela enquanto viva, nem os familiares. Portanto, se eventualmente tivesse uma chamada para dizer umas palavras, seria para ela. E o que é que você lhe diria? Pega no telefone e diga. Pega mesmo o telefone. Pode pegar no telefone. Pode chegar a Pronto, eu ainda sei, só para tu veres, ainda sei o número da de cor, apesar de já ter perdido há algum tempo, ok? E se tivesse que marcar o telefone, eu ainda sei o número, portanto eu vou fazer conta, estou exatamente a marcar esse mesmo número, ok? Este telefone. Tá. E presumindo que está a chamar, Pode tirar. agora tirando aqui os auscultadores, deixando que a chamada também toque, fazer de conta que toque, né? E pronto, só para fazer aqui um parênteses, o nome dela, para perceberem, é Daniela, mas ela é tratada por todas por Didi. Ok? Pronto. E é apenas diria o seguinte. Olá Didi, espero que em primeiro lugar, seja onde estiver, estejas bem. Tenho aqui muitas novidades para te contar, espero poder contá-las quando der, e que tenho imensas saudades tuas e tenho sobretudo essencialmente saudades de quando tu me ligavas e daquele cumprimento e daquele abraço de sempre que demos. Um grande beijinho para ti e mais uma vez espero que te encontres bem, seja lá onde tu estiveres. Ai, que querido. Pronto, e assim termina o nosso Pod Galeguê. Espero por vocês nas próximas entrevistas e sigam-nos nas redes sociais, @Galeguê Entretenimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Gonçalo, pela oportunidade. Obrigado, de nada.